Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. Depois da Anunciação, Maria foi se encontrar com a sua prima Isabel, porque o anjo havia anunciado a ela que a sua prima estaria grávida. E ela logo se colocou em prontidão, acreditando na palavra do anjo. E Maria foi ao encontro de Isabel. E para sua surpresa, quando chegou, Isabel começou a glorificar a Deus. Bendita és tu, mulher. Bendita és tu e bendito o fruto do teu ventre. Mas como Isabel sabia que Maria estava grávida? Se apenas ela havia dito sim, havia concebido do Espírito Santo, não eram vizinhas. Habitava Isabel a algumas distâncias, e naquele tempo se deveria ir com cavalo ou com burro. Se demorava um bom tempo para chegar. Maria foi levar ajuda, trabalho, para aquela que precisava de ajuda. Isabel, ela recebeu Maria como a mãe do Senhor. Isabel recebeu Maria como a mãe do Senhor porque era uma mulher também de fé. Foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus que revelou a ela a grandeza de Maria, a grandeza daquela que estava à sua frente. Eis o que nós precisamos. Isabel profetizou: tu serás a mãe do Filho de Deus. Ela profetizou porque era uma mulher crente em Deus, uma mulher também de fé, uma mulher que viu a promessa de Deus ser realizada também na sua vida, porque estava carregando um ventre, o João Batista. E Maria é a mulher da fé, porque ela acreditou, ela é bem-aventurada porque acreditou na palavra do Senhor, acreditou na palavra de Deus que se realizaria. Eis uma mulher de fé que cumpre na sua vida a vontade de Deus e que vai ao encontro da outra e transmite também à outra a misericórdia de Deus, o seu trabalho e a sua fé. A sua fé. Eis que nós deveríamos procurar ter mais encontros como esse na nossa vida. Encontros de fé. Encontros onde se reina a vontade
bondade de Deus, a graça de Deus, onde a plenitude da graça de Deus habita. E hoje nós não temos por causa da dureza do nosso coração, não temos esses encontros por causa da nossa pouca fé, porque nós não acreditamos, e nós não acreditamos porque nós não nos abrimos à graça de Deus. Como que Deus vai se revelar a uma pessoa prepotente, a uma pessoa orgulhosa, a uma pessoa fechada? Como é que Deus pode se revelar a uma pessoa que quer ser dona do mundo, quer ser melhor do que o outro? Não é possível. Tem intelectuais que falam, tem até um que eu não me lembro o nome, que escreveu um livro que nunca encontrou a Deus, procurou a Deus em todos os lugares, mas é claro que não vai encontrar a Deus. Primeiro porque um arrogante não vai encontrar a Deus, um prepotente nunca encontrará a Deus, e porque também não somos nós, não é Deus, não somos nós que encontramos a Deus por primeiro, é Deus que nos encontra por primeiro, vendo a nossa humildade, vendo a nossa simplicidade, encontrando abertura na nossa vida, Ele se faz presente na nossa vida e nos deixa encontrá-lo, e nos deixa encontrá-lo para seguir o seu caminho. Então, para acreditarmos em Deus, para encontrarmos esse Deus que habita em nós, que não é um Deus que está morto, Jesus está vivo, presente, e nós estamos próximos do Natal, onde se renovará para nós aquele grande mistério, o grande mistério da salvação, onde o Senhor Jesus, como diz a segunda leitura, assumiu a nossa carne. Por quê? Porque Deus não desejava mais, não estava satisfeito com os holocaustos, não estava satisfeito com os animais, com aquilo que ofereciam, que os sacerdotes ofereciam no altar. E deu a Jesus Cristo, o seu Filho, deu a Ele de assumir a nossa carne, a nossa condição humana. E foi aí que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, aceitou o grande sacrifício de Cristo e nos tornou filhos de Deus, nos tornou herdeiros de Deus. Mas foi preciso que Jesus nascesse, assumisse a nossa condição humana e na sua vida realizasse a vontade de Deus, na sua vida procurasse realizar essa vontade de Deus. Eis que não são mais necessários sacrifícios rituais, mas é necessário que na nossa vida nós procuremos realizar essa vontade de Deus, a vontade do Senhor nosso Deus. É isso que devemos fazer. E nós hoje viemos aqui para recebê-lo em alimento, para comungar do seu corpo, para que o seu corpo nos fortaleça, para que Jesus se faça vivo e presente no nosso meio, dentro de nós, e para que nós tenhamos a força para viver neste mundo sendo testemunhas do Evangelho. Nós, nesse dia, tivemos a graça de termos 3 batizados, 2 de crianças pequenas, onde o Padre Agostinho batizou, e nós tivemos a graça de ter um batizado de uma pessoa já adulta, de uma jovem, que hoje também receberá a primeira comunhão.
Ela que durante anos e anos caminhou sem ter a graça da filiação adotiva. Ela não era filha de Deus, ela era uma criatura de Deus. E como uma pessoa pode realizar na sua vida a vontade de Deus se nem filho de Deus é? Se nem assume para si o batismo? Não tem a graça necessária, não tem a força de Deus necessária na sua vida para que possa cumprir essa vontade de Deus. Por isso é que se batiza, nós batizamos. Por isso é que também hoje foram batizados 2 batismos de crianças, porque nós não podemos deixar os nossos filhos jogados ao mundo sem a proteção de Deus, sem a graça de Deus. Não podemos deixar nossos filhos largados, dizendo, quando for adulto ele vai decidir, como se fosse uma coisa insignificante o batismo, como se fosse uma profissão. Então, quando eu sou grande, eu escolho a profissão que eu quero ser, aquilo que eu quero me tornar. Mas a nossa vocação primeira é ser cristãos, é ser batizados. E como é que um pai, uma mãe católica não batiza os seus filhos? É claro, é diferente dessa jovem que não era católica, mas num determinado momento Deus encontrou ela e pouco a pouco foi resgatando, foi chamando, foi trazendo ela para a fé, para a verdade. E agora ela tem dentro de si algo precioso, a fé. Não só a fé, ela é filha de Deus. Agora ela é herdeira de Deus e pode conservar esse sacramento da melhor forma possível. E cabe a ela agora conservar esse sacramento, fortificar esse sacramento, vencer as ciladas do mal, as ciladas do inimigo, para se conservar na graça de Deus. Por isso, irmãos, nós deveríamos desejar ardentemente receber o corpo de Jesus Cristo. Hoje ela vai receber o corpo de Cristo. Jesus, que se doou na sua cruz, se entrega a nós por meio da comunhão eucarística. Nós deveríamos desejar todos os dias esta comunhão, este alimento celeste, o alimento que nos dá força, que nos dá coragem, que nos leva a nos encontrar mais intimamente com Cristo, com Deus. Nós deveríamos sentir falta deste alimento, mas para isso precisamos ter fé, precisamos da fé, porque se nós não temos fé, nós comungamos como pessoas que estão habituadas, estão acostumadas. Então vamos na missa por costumes, vamos na fé por costumes, nos confessamos por costume, mas não modifica a nossa vida, não transforma a nossa vida, não nos convertemos. E com isso não realizamos na nossa vida a vontade de Deus, que quer que nós caminhemos sempre para Ele. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Precisamos nos decidir de sermos de fato cristãos, católicos, testemunhos do Evangelho. Precisamos valorizar aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos dá, porque já estão tentando tirar de nós a fé, estão tentando tirar de nós a comunhão eucarística, estão tentando tirar de nós as missas, as cerimônias sagradas. E se nós não nos decidirmos de sermos cristãos,
católicos, de fato, vão pisar em cima de nós, vão nos esmagar, vão pisar nas nossas cabeças. E aí, o que restará de nós? A igreja permanecerá. Nós temos essa convicção. A igreja permanecerá, porque Jesus fará com que ela permaneça, porque é Ele a cabeça da igreja. Ninguém pode com Cristo, ninguém pode. Mas se nós não estamos do seu lado, se nós não procuramos nos transformar, nos converter, deixar Cristo habitar na nossa vida, nós aos poucos vamos nos afastando dele. E se nos afastamos dele, nós vamos nos perdendo o caminho, perdendo a direção. E aí onde fica a vontade de Deus? Isso tudo acontece porque colocamos na frente entre nós e Deus a nossa vontade, os nossos desejos. Jesus foi aquele que veio para realizar na sua vida a vontade de Deus. Aquele que tem fé, que confia, sabe que seguindo a vontade de Deus, estará de fato sob a proteção de Deus, estará na graça de Deus, estará seguindo o caminho certo. Maria, ela teve a anunciação e foi sem dúvida, foi logo correndo para servir, para ajudar Isabel. Por quê? Porque ela já sabia que ia se realizar a palavra de Deus. Sabia que de alguma forma ela estaria já tendo a gravidez. E a confirmação foi que quando chegou Isabel, numa viagem de não sei quanto tempo, quantas horas ou quantos dias, já encontrou Isabel. Isabel já falou: é a mãe do Senhor, é a mãe do meu Senhor. De onde me vem a honra? Por quê? Porque quem acredita não deve ter dúvidas. Quem acredita se abandona. Quem acredita cumpre aquilo que o Senhor de fato está pedindo. Não pensa nas consequências, não pensa em determinadas coisas, não tem medo, tem a coragem de realizar aquilo que o Senhor quer. E o que nos falta hoje é próprio essa coragem, esta fé de seguir a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Porque a única palavra que permanecerá é esta palavra. A única palavra que nos leva à vida é essa palavra, a vida eterna é essa palavra. E é ela que deve iluminar os nossos passos, guiar os nossos caminhos. E é ela que deveríamos trazer em nosso coração. Ela que deveríamos procurar cultivar cada vez mais na nossa vida. E não deixar com que coisas mundanas poluam sempre a nossa vida, poluam sempre a nossa cabeça, nos tragam medo. Não podemos agir com medo, devemos confiar em Deus, devemos ter fé, coragem, porque o Senhor é aquele que nos conduz para a salvação, nos conduz para a vida eterna. Sinal que Ele está conduzindo o mundo para a salvação. Neste tempo de pandemia, quantos batismos nós fizemos? Nós que nem paróquia somos. Quantos crismas, quantas conversões nós vimos aqui nessa igreja? Quantas confissões os padres nós escutamos de pessoas que ficaram anos e anos sem se confessar? Quantas pessoas que estão se ajeitando também no seu matrimônio? Isso é graça de Deus. Por quê? Porque encontrou no coração daquelas pessoas uma simplicidade, uma humildade.
viu que o orgulho daquelas pessoas não tinha mais. E Deus começou a fazer morada na vida delas. E elas sentiram a necessidade de buscar mais a Deus, de se lançar na vida em Deus. Que nós possamos deixar a nossa prepotência, a nossa arrogância, que possamos nos tornar pessoas simples, humildes, deixar toda a nossa arrogância e procurar de fato nosso Senhor Jesus Cristo, comungar com fé, com devoção, realizar na nossa vida essa vontade de Deus, para que o Senhor Deus nos encontre e nos conduza sempre pelo caminho certo, sempre para a salvação.